Com as bênçãos de Deus, damos início à 9ª sessão ordinária da 9ª legislatura. Solicito ao vereador Sadraque fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Não julguem e você não será julgado. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Solicito ao vereador Jean fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, em público ou em particular. Solicito à vereadora Sara fazer leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Solicito ao vereador Jean da Elite que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Professor Gediel. Presente. Didê Delcinho. Jean da Elite, presente. Cislene. Presente. Sadraque Ferreira. Presente. Paulinho Bola. Presente. Eduardo. Sara Lima. Presente. Léo Pistila. Presente. Antes da leitura do expediente, gostaria de registrar a presença do ex-vereador, ex-vice-prefeito de Alumínio, Eduardo Bosco. Deixar a tribuna de honra aqui, se precisar e achar necessário, pode ocupar aqui o espaço. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Comunico o recebimento do projeto de lei 21/2025, que de autoria do vereador Eduardo, que institui participação e ocupação de espaço com gratuidade para as instituições, que especifica quando da realização de eventos festivos oficiais do município de Alumínio. Comunico o recebimento do projeto de lei 22/2025, de autoria do vereador Eduardo, que cria o momento da inclusão e hora do silêncio na Feira Livre Noturna, nos eventos festivos oficiais do município de Alumínio e quando da cessão de espaços públicos para parques de diversão e outros de lazer. Comunico o recebimento do projeto de lei 23/2025, de autoria do vereador Eduardo, que institui participação e ocupação de espaços com gratuidade para a instituição, que especifica quando da realização de eventos festivos oficiais no município de Alumínio. Comunico o recebimento do projeto de lei número 24/2025, de autoria do vereador Eduardo Jean da Elite, que regulamenta a denominação de prédios públicos, espaços públicos e outros no âmbito do município de Alumínio. Comunico o recebimento do projeto de resolução 18/2025, de autoria dos vereadores Paulinho Bola, Jean da Elite, Léo Pistila, professor Gediel de Carvalho, Sadraque Ferreira, Sara Lima, Cislene, Didê Delcinho e Eduardo, que dispõe sobre criação de comissão especial de estudos, praças de pedágio e pórticos, Nova Raposo Tavares. Solicita ao secretário vereador Jean da Elite que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 192/2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requeiro a mesa ouvido plenário seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Paulo Teodoro dos Santos, ocorrido no dia 6 de abril de 2025. Requeiro ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 6 de abril de 2025. Paulinho Bola, vereador. Sara Lima, vereadora. Jean da Elite, vereador. DJ Delcinho, vereador. Gediel, vereador. Eduardo, vereador. Léo Pistila, vereador. Cislene, vereadora. Sadraque, vereador. Requerimento número 193/2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requeiro a mesa ouvido plenário seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Massami Otuca, ocorrido no dia 7 de abril de 2025. Requeiro ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 7 de abril de 2025, Paulinho Bola, vereador. Passamos a respeitar agora um minuto de silêncio pelo falecimento dos senhores Paulo Teodoro dos Santos e senhor Massami Otuca.
Solicito ao secretário Jean Delite que continue a leitura dos demais requerimentos. Requerimento número 180 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, em vista à Vila Brasilina, mais precisamente na Praça Maria Lúcia de Larore, constatei que os bancos da praça e do ponto de ônibus estão danificados. Considerando que muitos munícipes esperam ônibus para seus bairros, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficial do Executivo os seguintes pedidos de informação. Qual a probabilidade da Prefeitura estar fazendo a manutenção ou até mesmo a reforma da Praça Maria Lúcia de Larole, na Vila Brasilina? Se sim, quando, se não por quê? Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, alumínio 31 de março de 2025, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 181, 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na Praça Dário Serione, na Vila Pedágio, existe uma caixa de relógio, possuindo uma torneira onde a mesma se encontra danificada há bastante tempo. Considerando que a água vazando no chão torna o mesmo muito perigoso com o limbo e escorregadio, é que requer a mesa plenária seja oficial do Executivo os seguintes pedidos de informação. Qual a possibilidade da Prefeitura, no seu setor competente, estar fazendo a manutenção da torneira e colocando um cadeado para que não possa ser aberto? Se sim, quando, se não por quê? Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, alumínio 31 de março de 2025, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 182, 2025. Senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a fim de promover melhor condição de trabalho e de reconhecer a atividade de risco ao cargo de motorista concursado dessa casa, propomos a Vossa Excelência e à mesa da Câmara projeto de resolução nos moldes do projeto da Câmara de Araraquara para a criação de adicional de risco de vida para o titular do cargo de motorista. Outro ponto é que recentemente ocuparam cargos via concurso diversos servidores, cujo processo trouxe à Câmara Municipal pessoas de diversas regiões do entorno da cidade, que fazem jus a Vale Transporte. Contudo, na ausência da legislação própria, não se converte o Vale Transporte para ajuda de custo, o que impõe ao servidor que possui meios próprios de locomoção a obrigação de usar o transporte público ou custear por si só sua viagem para o trabalho. Ante exposto, que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o presidente da Câmara Municipal para que nos informe. A presidência via mesa da Câmara pode criar adicional de risco de vida para o cargo de motorista? Se sim, quando, se não por quê? A presidência via mesa da Câmara pode regulamentar a conversão do Vale Transporte para ajuda de custo? Se sim, quando, se não por quê? Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, alumínio 3 de abril de 2025. Eduardo, vereador. Paulo Bola, vereador. Léo Pistila, vereador. E Sara Lima, vereadora. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Vossa Excelência, o Delcinho e o Jean, que passaram no mandato passado pela Câmara Municipal, e o Bola, perdão, sabe a dificuldade e o trabalho que foi para conseguir realizar um concurso público aqui dentro da Câmara. E iniciado esse ano, quando o presidente da Câmara foi dar posse, também viu a dificuldade, às vezes, de conseguir fazer com que as pessoas aceitassem, de repente, o emprego a que se candidatou ou que nele permanecesse. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente, naturalmente, precisa desses cargos que foram criados por concurso público e precisa criar as condições para que pessoas que estejam no concurso aqui permaneçam, porque isso fortalece, inclusive, o trabalho da Câmara Municipal como um todo. Então, a razão desse requerimento é de a gente prever, por exemplo, nas condições legais em que pede, algumas condições para que essas pessoas que vêm de fora da cidade fiquem no cargo, porque à medida que vai passando o tempo, elas vão ganhando naturalmente mais expertise, vão ganhando um currículo melhor dentro da casa e fazendo melhor o seu trabalho. E é um pedido que a gente faz, obviamente, para quem é concursado público, porque senão, às vezes a pessoa vê lá, está criando benefício para quem? Para quem passou no concurso público, que está hoje dentro da Câmara Municipal e que merece aí uma atenção especial pelo presidente e pela mesa da Câmara. A gente pede nesse sentido e também fica aberto o requerimento aí, se mais alguém quiser assinar. São as minhas considerações. Requerimento 182 continua em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. Direito Alcinho. Jean Delite, aprovo. Cislene. Aprovo. Sadraque Ferreira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Eduardo. Aprova. Sara Lima. Aprovo. Léo Pistila. Aprovo. Requerimento 182, aprovado por 8 votos a 0.
Solicito ao vereador Jandailita dar continuidade à leitura dos requerimentos. Requerimento número 183, 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando o decreto municipal número 1930, de 23 de agosto de 2018, que institui a tabela de preços públicos e regulamenta a cobrança pela utilização de máquinas da prefeitura em terrenos particulares, considerando a necessidade de fiscalização do uso de bens públicos para garantir a correta aplicação dos recursos municipais, considerando o questionamento que recebi sobre a utilização de máquinas de prefeituras em terrenos particulares, diante disso, requer à mesa ouvido plenário seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informação. Houve a execução de serviços com máquinas da prefeitura em terrenos particulares no período de 1º de janeiro de 2025 a 2 de abril de 2025? Caso afirmativo, quais foram os serviços realizados, incluindo datas, locais e identificação dos requerentes? Houve a devida cobrança conforme previsto no Decreto Municipal número 1930 de 2018? O requerente efetuou o pagamento conforme a tabela prevista no decreto? Caso sim, encaminhar cópia do comprovante de pagamento. Existe processo administrativo para cada solicitação desse tipo de serviço? Se sim, encaminhar os números dos processos correspondentes. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 3 de abril de 2025, Sara Lima, vereadora. Requerimento número 184, 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a importância da transparência na gestão dos recursos públicos e a necessidade de fiscalização das despesas municipais, considerando que, diante da publicação datada no dia 31 de março de 2025 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, onde consta uma dispensa de licitação número 3 de 2025, processo 4 de 2025, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica sem fins lucrativos especializada para a prestação de serviços técnicos multiprofissionais em gestão pública e governança consistentes na orientação governamental consultiva e assessoria governamental para a Prefeitura Municipal de Alumínio. Contratada Fundação Instituto de Administração, no valor de R$ 399.600 no prazo por 12 meses. Diante disso, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informação. Qual a necessidade específica que motivou a contratação da Fundação Instituto de Administração? Detalhamento das áreas e atividades que serão desenvolvidas. Essa empresa tem relação com os estudos e levantamento para a elaboração da reforma administrativa, que todos sabemos que a prefeitura necessita? Houve estudo técnico preliminar que demonstre a necessidade de serviços? Solicito cópia. Quais foram os critérios utilizados para justificar dispensa de licitação? Haverá metas e indicadores para avaliar a efetividade da consultoria? Como será feito o acompanhamento e fiscalização desses serviços pela Prefeitura? Quais serão as formas de pagamento e os critérios para a liberação dos valores? Há previsão de eventuais aditivos contratuais ou reajustes no valor contratado? A Fundação Instituto de Administração já prestou serviços similares para outros municípios? Se sim, quais foram os resultados obtidos? Cópia do contrato firmado entre Prefeitura e Fundação. Quem são os técnicos que compõem a equipe de consultoria e a formação de cada um? Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 3 de abril de 2025, Sara Lima, vereadora. Requerimento número 185, 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. O município de Alumínio paga, mediante ajuda de custo, valores a estudantes do município matriculados em cursos da região. Tal ajuda, por vezes, é a garantia de formação para que essas pessoas se capacitam cada dia mais ao mercado de trabalho. Todos sabemos que, em face dos aumentos dos valores de combustíveis, que o transporte vem sendo reajustado. Contudo, a última atualização de valores do reembolso de ajuda do custo se deu há mais de um ano, mediante decreto de 2045, de 20 de fevereiro de 2024. Nesse sentido, aqui requer a mesa do plenário, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita para que nos informe. É possível atualizar os valores do decreto acima mencionado do reembolso da ajuda de custo do transporte aos estudantes? Se sim, quando, se não, por quê? É possível aplicar reajuste ou atualização do valor na ordem de 30%? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, Alumínio, 4 de abril de 2025. Eduardo, vereador, Sara Lima, vereadora. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Conforme mencionado no requerimento, a última atualização que teve dos valores aí de reembolso para os estudantes que estudam fora, óbvio, do município,
se deu em fevereiro de 2024. Então, essa é a razão principal do requerimento. Pedir uma atualização desses valores, porque a gente sabe qual que é a dificuldade e a realidade com relação aos preços que pagam nas vans, nas passagens, enfim. Então, esse custeio merece esse reajuste que parta da Prefeitura. No segundo pedido, a gente orienta um percentual com relação ao que se deve fazer. Essa é uma demanda de diversas pessoas que têm recebido esse reembolso e que falam que ele é insuficiente, que sempre necessita ser complementado. Não que isso vá fazer com que não seja mais complementado, mas pelo menos melhora um pouco a condição dessas pessoas que estudam nas outras cidades. Esse requerimento, embora tenha autoria minha e da Sara, já deixo ele aqui, né, à disposição para qualquer vereador que deseja assiná-lo. Tinha comentado com o Bola também, que algumas pessoas foram procurar por ele a respeito do mesmo assunto. Então, fica estendido não só ao Bola que eu mencionei, mas a todos os vereadores que também desejam assinar o requerimento. São as minhas considerações. Continua em discussão o requerimento. Ninguém querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento 185. DJ Delcinho. Aprovo. Jean da Elite, aprova. Cislene. Aprovo. Sadraque Ferreira. Aprovo. Paulinho Bola. Eduardo. Sara Lima. Aprovo. Léo Pistila. Aprovo. Requerimento 185, aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao vereador Jean da Elite dar continuidade à leitura. Requerimento número 186, 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. O município de Alumínio possuía CEP único para todos os logradouros, e sendo assim as placas de identificação de ruas que porventura possuíssem o numeral do CEP. Seguia essa sistemática. Contudo, recentemente foi atualizado os números dos CEPs, designando cada logradouro com um CEP próprio. Portanto, é de extrema importância a atualização dos CEPs nas placas de ruas, de modo que contém informações do nome e CEP de cada logradouro público, já estudando a possibilidade de inserção do sistema viário por aplicativo ou QR Code nas placas. Diante disso, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. A Prefeitura, devido à atualização dos CEPs, poderia estar determinando a confecção de novas placas com atualização dos CEPs de cada placa de rua? Se sim, quando, se não, por quê? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 4 de abril de 2025, Léo Pistila, vereador, Eduardo, vereador, Sara Lima, vereadora, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 187, 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. A propriedade da prefeitura, mais conhecida como Terrão, localizado no bairro Paraíso, possui uma área grande que interliga as ruas Octávio Correia da Costa, a rua Ionel Sato, que por muitos anos foi utilizado como local de eventos, contudo foi apropriada pela empresa Neopave, empresa essa que está prestando serviço para a realização da duplicação da Raposo Tavares. Portanto, venho através desse requerimento ressaltar a importância aos cuidados com a propriedade pública na qual me refiro. A família que reside na casa número 2, na rua Mariana, que faz divisa com o Terrão, está enfrentando riscos de segurança e saúde, devido à falta de zeladoria no local, que tem proliferado insetos e animais peçonhentos por conta do mato alto. Requer a mesa ouvido plenário, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. Quem está responsável pela zeladoria do Terrão, onde a Neopave está instalada? Com base na resposta do item 1, quando o responsável poderia estar fazendo a limpeza da divisa com a residência suprastada? Qual é o cronograma de limpeza feita ao local pelo responsável informado no item 1? Enviar o contrato feito com a Neopave para utilizar o terreno? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 4 de abril de 2025, Léo Pistila, vereador. Requerimento número 188, 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. O vereador Léo Pistila, enquanto estava andando pelo bairro Brasilina, foi informado por munícipes locais sobre a situação da placa da rua. Sabemos que as placas de rua são importantes para a denominação única de cada logradouro público. Cada placa contém informações sobre o nome da rua e CEP, sendo muito utilizado para os entregadores identificarem os destinatários. Por isso, venho informar sobre a placa da rua Andrelino de Jesus, bairro Brasilina, na qual se encontra em péssimo estado físico, como demonstra na foto em anexo. Diante disso, requer a mesa ouvido plenário seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações.
A Prefeitura, por meio do departamento que lhe for designado, poderia estar realizando a troca da placa informada acima? Se sim, quando, se não, por quê? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 4 de abril de 2025, Léo Pistilha, vereador. Requerimento número 189, de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. O vereador Léo Pistilha, após ser comunicado por munícipes do bairro Graúna, em referente ao asfalto que está cedendo, podendo abrir-se um buraco na rua Dr. Antônio Alberto de Campos, foi até o local para averiguar a situação. Entendemos que as vias públicas precisam estar em conformidade para o tráfego de veículos e pedestres, garantindo a segurança de todos e evitando que possíveis acidentes sejam causados. Por isso, venho por meio desse requerimento solicitar o reparo. Foto em anexo. Diante disso, requeiro ao mesmo ouvido plenário, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. A Prefeitura, por meio do departamento que lhe for designado, poderia estar realizando o reparo do asfalto que está acendendo na rua supracitada? Se sim, quando, se não, por quê? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 4 de abril de 2025, Léo Pistilha, vereador. Requerimento número 190, 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. A segurança nas vias é de extrema importância para os condutores dos veículos automotores, ciclistas, pedestres, etc. O vereador na qual escreve esse requerimento foi informado por munícipe sobre uma boca de lobo com a tampa quebrada, apresentando perigo aos cidadãos e podendo ocasionar um possível acidente iminente devido à situação. Foto em anexo. A boca de lobo informada na foto em anexo está localizada na rua Ayrton Senna, no bairro Graúna, em frente ao depósito de material de construção Construguara. Diante disso, requer a mesa, nos termos do ato da presidência 1 de 2019, ouvido o plenário, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. A Prefeitura, por meio do departamento que lhe foi designado, poderia estar fazendo manutenção na tampa da boca de lobo supracitada? Se sim, quando, se não, por quê? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 4 de abril de 2025, Léo Pistilha, vereador. Lido. Peço ao vereador Jean Delite que faça a leitura das indicações. Indicação número 88, 2025. Indicamos à senhora prefeita municipal que, junto ao departamento competente, realize estudo de viabilidade da colocação de lombada e placa de sinalização de limite de velocidade na rua José Nicolau de Moraes, junto com a rua do Ataliba, nas alturas mencionadas abaixo, devido ao alto fluxo de veículos desde o ligamento de acesso desta rua com o bairro Altararé. Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 3 de abril de 2025, Cislene, vereadora. Indicação número 89, 2025. Indicamos à senhora prefeita municipal que, através do departamento competente, faça a realização de um estudo para a implementação de sinalização de faixa amarela e uma parte da rua Mariana, conforme imagem, localizada no bairro Paraíso. Além disso, como a via foi recentemente recapeada, seria oportuno também realizar a pintura das lombadas e vagas para estacionamento, garantindo uma melhor organização do tráfego e maior fluidez no local. Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 4 de abril de 2025, Jean Delite, vereador. Indicação número 90, 2025. Indicação à senhora prefeita municipal que, através do departamento competente, realize a pintura das faixas de pedestres na frente do supermercado Chimar e também em frente ao depósito de gás do André, visando garantir mais segurança para os pedestres que transitam no local. Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 3 de abril de 2025, Sara Lima, vereadora. Indicação número 91, 2025. Indicamos à senhora prefeita municipal que, através do departamento competente, realize a colocação de pedriscos na estrada Servitão, número 133, sítio Cachoeira, em frente à fábrica Revoquimical. Sala das Sessões, plenária, vereador Orlando Silva, 3 de abril de 2025, Sara Lima, vereadora. Indicação número 92, 2025. Indicamos à senhora prefeita municipal que, em intermédio do departamento competente, seja providenciada a instalação do braço de iluminação em um poste localizado na rua Manuel Pereira Leal, no bairro Colibri. Após o recente processo de pavimentação e remanejo dos postes de iluminação, constatou-se que um dos postes não recebeu o referido equipamento, o que tem ocasionado a falta de iluminação pública em uma área de grande importância para a segurança e qualidade de vida dos moradores. Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 4 de abril de 2025, Jean Delite, vereador. Indicação número 93, 2025.
Indicamos a senhora prefeita municipal que, através do departamento competente, realiza manutenção na rua Gabriel de Almeida, pois tem um buraco ao lado da casa número 288, no bairro do Itararé. Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 4 de abril de 2025, Sadraque Ferreira, vereador. Indicação número 94, 2025. Indicamos a senhora prefeita municipal que, através do departamento competente, realiza a limpeza do mato na esquina da rua Nelson Cândido, com a Rua dos Bandeirantes, no bairro do Alto Araré. Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 4 de abril de 2025, Sadraque Ferreira, vereador. Lido. Expediente recebido de diverso. Solicito ao secretário, o vereador Jandelito, que faça a leitura de ofício circular 001/2025 do Consórcio de Estudos, Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê. Ofício circular número 1/2025. Salto de Pirapora, 4 de abril de 2025. Ao excelentíssimo senhor presidente. Assunto: indicação de representante para Conselho Fiscal do Cerizo. Excelentíssimo senhor, considerando no artigo 13 do Estatuto do Cerizo, que prevê a indicação por cada município membro de um representante do seu respectivo poder legislativo para compor o Conselho Fiscal do consórcio, solicitamos que Vossa Excelência nos indique um dos membros dessa casa para compor nosso conselho. A indicação deve ser feita ao e-mail, com o nome completo e telefone do indicado. Respeitosamente, Helder Sebastião Santos, secretário executivo. Não gostaria de indicar, mas de perguntar aos senhores vereadores quem gostaria de participar desse consórcio. Alguém? Um dos senhores. Ou podemos discutir depois, posteriormente? Entendi. Então, o DJ Delcinho será indicado para o consórcio. Comunico o recebimento do requerimento 227/2025 da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de autoria do deputado estadual Itamar Borges, de congratulações pelo aniversário de alumínio. Comunico o recebimento do requerimento 641/2025 da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de autoria do deputado estadual Sebastião Santos, de congratulações pelo aniversário de alumínio. Solicito ao secretário vereador Jandelite que faça a leitura do ofício recebido da diretoria da 235ª subseção da OAB Mairink, convidando para a posse da diretoria. Mairink, 20 de março de 2025. Excelentíssimo senhor, a diretoria da 235ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Mairink Alumínio, convida Vossa Excelência para a solenidade de posse da diretoria eleita para o triênio 2025 a 2027. A realizar-se no próximo dia 16 de abril, quarta-feira, às 14 horas, no auditório da Casa da Advocacia e Cidadania, localizado na rua Jacó Correia Pinto, número 235, Jardim Cruzeiro, Mairink. Após a solenidade, será servido um coquetel aos convidados. Certos de contarmos com sua honrosa presença, apresentamos protestos, estimas e consideração. Atenciosamente, Digiane Cristina Amaral Tessila, presidente. Passaremos agora ao intervalo regimental de... Senhor presidente, Pois não, vereador. peço a supressão do intervalo de regimental. Tendo visto o pedido, requerimento verbal do vereador para suprimir o intervalo regimental, colocamos em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado a supressão do intervalo regimental. Vamos direto à ordem do dia. Temos discussão única do projeto de lei 09, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Solicito ao vereador Jandelita fazer a leitura do projeto 09/2025. Pois não. Peço a retirada desse projeto para uma sessão. Continua em discussão o pedido verbal do vereador. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Considerando o empate de 4-4, eu desempato pelo requerimento e a retirada contrariamente. Foi rejeitado o pedido verbal do vereador. Manteremos a leitura do projeto de lei 09/2025. Solicito ao vereador Jean fazer a leitura. Mensagem de projeto de lei número 9, de 24 de março de 2025. Senhor vereador presidente, tenho a honra de encaminhar a apreciação de Vossa Excelência e dessa nobre Câmara Municipal o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor total de R$ 721.865. Fichas a serem suplementadas do Departamento de Esporte e Lazer. Ficha número 266, equipamento e material permanente, R$ 200 mil. Fichas a serem suplementadas do Departamento de Saúde. Ficha número 298, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 150 mil. Ficha número 312, material de consumo, R$ 171.865. Ficha número 314, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 200 mil. A presente solicitação faz-se necessária diante do recebimento de emenda parlamentar e recursos financeiros. Emenda parlamentar, no valor de R$ 200 mil, recebida pelo município de Alumínio, provindo do deputado federal Vitor Lippe, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Departamento Municipal de Esporte e Lazer. Recurso financeiro do Estado no valor de R$ 150 mil. Resolução SS número 264, de 14 de novembro de 2024, do Fundo Estadual de Saúde para Fundos Municipais de Saúde, para financiamento de ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade. Recurso financeiro do governo federal no valor de R$ 371.865, portaria GMMS número 4.963, de 7 de agosto de 2024, para custeio de atenção especializada à saúde. Informo que os diretores dos departamentos da Prefeitura estão à disposição para esclarecimentos que forem solicitados pelos senhores vereadores. Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e demais membros dessa augusta casa meus protestos de elevado apreço e distinta consideração, requerendo para esse projeto de lei os benefícios da tramitação sob regime de urgência, observadas as disposições regimentais de praxe. Ana Paula de Cassa Neto, Prefeita Municipal. Projeto de lei número 9, de 24 de março de 2025, dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Ana Paula de Cassa Neto, Prefeita Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir a Contadoria Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$ 721.865 para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente de utilização de saúde e de esporte. Prefeitura Municipal de Alumínio, Departamento de Esporte e Lazer, Diretoria e Dependências. Atividade: equipamentos e mobiliários. Elemento de despesa: equipamento e material permanente. Fonte de recurso: ficha número 266, R$ 200 mil. Prefeitura Municipal de Alumínio, Departamento de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Atenção Básica. Atividade: manutenção da unidade. Elemento de despesa: outros serviços de terceiro, pessoa jurídica. Fonte de recurso: ficha número 298, R$ 150 mil. Prefeitura Municipal de Alumínio, Departamento de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, pronto atendimento. Atividade: manutenção da unidade. Elemento de despesa: material de consumo. Fonte de recurso: ficha número 312, R$ 171.875. Atividade: manutenção da unidade. Elemento de despesa: outros serviços de terceiro, pessoa jurídica. Fonte de recurso: ficha número 314, R$ 200 mil. Artigo 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação do exercício de 2025 até o mês de março. Total, R$ 721.865.
Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 24 de março de 2025. Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal. Pela ordem, presidente. Peço suspensão de sessão por 1 minuto. Pedido verbal da suspensão da sessão por 1 minuto do vereador Eduardo. Em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queriam se levantar. Está aprovado a suspensão da sessão por 1 minuto. Solicito ao vereador Jair fazer a chamada dos senhores vereadores. Professor Gediel. Presente. Gidei Delcinho. Presente. Janderlite, presente. Cislene. Presente. Sadraque Ferreira. Presente. Paulinho Bola. Presente. Eduardo. Presente. Sara Lima. Presente. Léo Pistila. Presente. Continua em discussão o projeto lido. Coloque em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Analisando a necessidade aqui junto ao colegiado, existe a necessidade de adequação desse projeto com a lei 1755 de 2014. Eu peço a retirada desse projeto por uma sessão. Considerando o pedido verbal do vereador DJ Delcinho para a retirada do projeto por uma sessão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido verbal do vereador para a retirada desse projeto por uma sessão. Discussão única do projeto de lei 13/2025L, de autoria do vereador Eduardo, que regulamenta a denominação de prédios públicos, espaços públicos e outros no âmbito do município de Alumínio. Arquivado a pedido do autor, conforme solicitação lançada no texto da proposição no dia 4/4/2025. Discussão única do projeto de lei 14/2025L, de autoria da vereadora Sara Lima, que institui o programa Construindo... Pela ordem, presidente. Pois não, vereadoras. Essa retirada por 2 sessões. Considerando o pedido da vereadora, da retirada e ela sendo autora, tendo em vista... assim, só arquivamento, né? Colocamos em discussão o pedido verbal da vereadora para a retirada do projeto 14/2025L por 2 sessões. Em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido verbal da vereadora Sara Lima de tirar o projeto de lei 14/2025L por 2 sessões. Discussão única do projeto de lei 15/2025L. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço a retirada do projeto por 2 sessões. Considerando o pedido verbal do vereador para a retirada do projeto 15/2025L, nós colocamos o pedido verbal do vereador em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado a retirada do projeto de lei 15/2025L, da autoria do vereador Paulo Bola, por 2 sessões. Discussão única do projeto de lei 19/2025L, de autoria do vereador Gediel de Carvalho, que cria a premiação aluno nota 10 e escola nota 10. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço essa retirada desse projeto para uma sessão. Considerando o pedido verbal do vereador para a retirada do projeto de lei 19/2025L por uma sessão, nós colocamos em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, nós colocamos por votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado a retirada do projeto de lei 19/2025L por uma sessão. Discussão única do projeto de lei 20/2025, de autoria da vereadora Cislene, que dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica Rua Josiane Teixeira Sampaio. Solicito ao vereador Jandelita fazer a leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 20/2025. Dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º.
fica denominada de Rua Josiane Teixeira Sampaio, a atual Rua 4 do bairro Vale Grande, conforme croquis anexo que fica fazendo parte integrante do presente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, Plenário Vereador Orlando Silva, 28 de março de 2025, Cislene, vereadora. Justificativa. Josiane Teixeira Sampaio, nascida no dia 2 de agosto de 1982 em Santo André, filha de Narciso Siqueira Sampaio, Helenir Teixeira da Silveira Sampaio, uma menina muito desejada por toda a família, pequena, loura, de cachos brilhantes e sorriso solto, uma criança com sonhos grandiosos, como qualquer todas são. Crescida em família tradicional, pai e mãe, 2 irmãos amados, além de tios, primos, primas e avós, sem falar nos amigos. Desde pequena sempre foi muito ativa nas atividades para ajudar na casa e também na comunidade da igreja em que participava. Sempre mostrou apreço em ajudar as pessoas. Seu encantamento pelos 15 anos era notório. Tudo girava em torno desta data tão esperada. A frase mais falada por ela sempre continha: quando eu fizer 15 anos. E assim foi. Seus 15 anos chegaram e foi um dia inesquecível e muito feliz, junto com sua melhor amiga, primos, irmãos e pais. Brindou e comemorou intensamente, como se não houvesse nenhuma outra chance de felicidade. Que bom que esse dia existiu e tanta gente pôde participar e vibrar com essa comemoração. Poucos dias depois, ela foi internada e diagnosticada com meningite. O anjo louro partiu, na vontade de Deus, e com toda a certeza brilha como uma estrela, iluminando os corações que foram trocados por sua curta existência. Josiane faleceu em 14 de agosto de 1997, 12 dias após completar o sonhado 15 anos. Com um vazio imenso pela perda de sua filha, a família se mudou para Alumínio, no bairro Vale Grande, em fevereiro de 2001, trazendo os restos mortais para o cemitério da cidade e montando uma marcenaria, recomeçando uma nova história. Desde então, encontram-se na cidade há 24 anos. Cislena, vereadora, Didei Delcinho, vereador, Jean da Elite, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora. Peço para discutir. Pois não, 15 minutos com a parte. Boa noite a todos os presentes nessa casa, aqueles que nos acompanham pelo sistema de comunicação. Quero colocar aqui a família, do seu Narciso, a Lenir, que há 24 anos, veio para a nossa cidade para construir uma nova história, após o falecimento da sua filha, de 15 anos. E aqui, construíram aqui, eles têm um comércio hoje, a marcenaria, onde atua no bairro Vale Grande, e permanece aqui por 24 anos. Essa denominação de Logradouro, a antiga Rua 4 e agora Josiane Teixeira Sampaio, é uma forma de manter viva, essa linda história, lembrança deixada por ela, e tão pouco viveu aqui e com os seus ensinamentos enriqueceu, toda a saudade, os familiares, essa grande perda. Então, aqui são essas as minhas considerações. Continua em discussão o projeto de lei 20/2025L, da autoria da vereadora Cislene. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Professor Gediel. Aprovo. Didei Delcinho. Aprovo. Jean da Elite, aprovo. Cislene. Aprovo. Sadraque Ferreira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Eduardo. Aprovo. Sara Lima. Aprovo. Léo Pistila. Aprovo. Projeto de lei 20/2025L, de autoria da vereadora Cislene, que dispõe sobre denominação de logradouro público, especifica Rua Josiane Teixeira Sampaio, aprovado por 9 votos a 0. Primeira discussão do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 04/2025, de autoria do Poder Executivo
que dá nova redação a artigos da Lei Orgânica Municipal. Solicito... Senhor presidente, Pois não, vereador. é só a suspensão da sessão por 5 minutos. Considerando o pedido, o requerimento verbal do vereador, pedir a supressão do intervalo regimental, colocamos em discussão. Corrigindo, pedindo a suspensão da sessão por 5 minutos. Os favoráveis ou aqueles que quiserem discutir o requerimento está à disposição. Não usando o uso da palavra, nós colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador para suspensão da sessão por 5 minutos. Peço para o vereador Janei fazer a chamada dos senhores vereadores. Professor Jadiel. Presente. DJ Delcinho. Jean da Elite, presente. Cislene. Presente. Sadraque Ferreira. Presente. Paulinho Bola. Presente. Eduardo. Sara Lima. Presente. Léo Pistila. Presente. Peço para que o vereador Jean da Elite faça a leitura do projeto de emenda à lei orgânica 04/2025. Alumínio, 19 de março de 2025. Senhor presidente, Pois não, vereador. peço a retirada desse projeto por uma sessão. Considerando o pedido verbal do vereador Didier Delcinho para a retirada desse projeto de emenda à lei orgânica 04/2025, coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Considerando que houve empate, eu voto pela retirada por uma sessão e permaneço como estou. Projeto retirado por uma sessão. Anuncio a ordem do dia para a próxima sessão. Primeira discussão do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 02/2025, de autoria dos vereadores Eduardo, Sara, Léo e Bola. Anuncio a primeira discussão do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 04/2025, de autoria do Executivo, que dá nova redação à Lei Orgânica Municipal. Discussão única do projeto de lei 06/2025, de autoria do Poder Executivo. Discussão única do PL 19/2025, de autoria do vereador professor Gediel de Carvalho. Discussão única do projeto de lei 24/2025, de autoria dos vereadores Eduardo e Jean da Elite. Discussão única do projeto de resolução 17/2025, de autoria do vereador Eduardo. Discussão única do projeto de resolução 18/2025, de autoria de todos os vereadores. Discussão única do projeto de lei 09/2025, de autoria do Poder Executivo. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, desejando boa noite a todos.